Social, adolescente. Tá tudo lá. Eu, por exemplo, acessei hoje e peguei dessa matéria. Não Sim. sei os demais, né? Pode ser que seja algum caso pontual. Sim, aí eu só queria falar com vocês quanto ao cronograma. Eu fiz uma pequena atualização. Pegue o cronograma que eu postei hoje, tá? Eu fiz uma atualização. Quem já pegou o cronograma, uma pequena atualização. Mas é bom estar com o cronograma certinho. Pegar novamente o cronograma de adolescente, tá? O de social tá certinho. Tá bom? Aí vocês dão uma olhadinha também, depois, quem puder, se está conseguindo acessar as aulas gravadas, tá? Para mim está constando também, normal, o acesso, o play do vídeo tá normal. Então, depois vocês olhem lá para ver se está com alguma questão, né? Porque aí eu preciso ver se isso está acontecendo com mais de uma pessoa, porque de repente pode ser alguma configuração do computador de vocês, e aí talvez não esteja abrindo, talvez vocês não estejam com Play, Media Play instalado. Então, às vezes, pode fazer com que o vídeo não execute. Então, eu preciso saber aí de alguns de vocês se está acontecendo isso, tá? Bom, gente, então vamos lá aqui para o nosso cronograma, né? Para a gente ver como é que a gente vai se organizar na disciplina. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E hoje, tem alguma dificuldade para conseguir acessar? Não? Sim? Me falem aí no chat ou no microfone de vocês. Tiveram alguma dificuldade para acessar a reunião? Eu não tive, não. Ótimo. Bom, eu deixei já uma opção aqui de vocês não precisarem ficar me aguardando na reunião. Eu acho que isso ajuda, né? Então, já deixei essa configuração de vocês não precisarem ser admitidos na reunião. Deixa aqui eu abrir, então, meu cronograma aqui para vocês. Professora, Oi? enquanto a senhora abre aí, a aula de psicologia social, ela não aparece lá no Drive. Não aparece o mídia? Ela abre a nuvem, né? Sim. Mas não... Ela abre a nuvem e fica como pasta vazia. Uma pasta vazia? Pelo menos para mim aqui, Então, né? Não sei se... Aqui no meu também tá dando isso. Eu abri o link, mas não tem nada lá dentro. aí depois, se puder rever o upload aí, talvez... O que aconteceu? Talvez seja algo de configuração. Para mim, tá lá o videozinho de vocês, consigo ver. Mas eu vou ver se talvez seja a permissão, né? Vou ver isso, tá? Para ver se é alguma questão assim. Aí, assim que eu resolver essa questão, já passo para vocês aí, tá bom? Deixa eu aqui compartilhar aqui. Já abriram lá o cronograma, já viram lá no cronograma de vocês? É bom também acompanhar, pessoal. Quando vocês puderem já estar com cronogramas em mãos, né? Que às vezes aqui o aplicativo demora um pouquinho aqui para carregar. Aqui, carregou. Prontinho. Tá aparecendo então aí para vocês? Positivo. Ótimo. Bom, mas depois eu quero que vocês vejam também o link do livro, tá? Para ver se está abrindo, para ver se está tendo essa mesma questão da videoaula gravada. O link do livro de adolescência. Tá abrindo, inclusive eu já baixei. Ótimo. Então deve ser alguma questão de permissão mesmo. Depois eu vou verificar. Mas a aula é de social. Que já foi gravada, até porque essa não teve ainda, né? Isso. Então, a questão do link é porque, como é a mesma professora, eu terminei embolando aí. Ah, tá. Mas a aula gravada de psicologia social. Certinho. Porque essa não teve nenhuma ainda, então não tem como estar lá. Hoje, né?
Não tem como estar mesmo, é só de social para quem faz social, né? Isso. Gente, a outra coisa, né? Temos aí colegas de outras turmas, tá? Na matéria, então aí acolham bem as colegas, né? Temos aí a Lucilene e a Marjorie, que são de outros semestres. Então aí acolham bem elas aí na turma de vocês, que elas vão estar cursando psicologia do adolescente, tá? E aí quando a gente for dividir seminários, então elas vão estar junto com vocês. Pode deixar, vamos marcar o batismo na turma. É muito bom a gente ser bem acolhido nas turmas, já ajuda também nos trabalhos em conjunto, né? Bom, gente, então... Bom dia, é isso mesmo. Obrigada aí. Bom, gente, Bom dia. Bom dia. Então, aqui, no nosso cronograma, né, temos o livro que a gente vai utilizar alguns capítulos, não serão todos, tá? Porque eu selecionei alguns capítulos para a gente estar trabalhando, pensando aí... porque o livro ele tem de uma abordagem muito específica, que é a psicanálise. Oi? Desculpa a interrupção aí, se a senhora puder dar um zoom aí, pelo menos para 150 aí, a idade vai chegando. Tá pequenininho, né? Por mais novo aí não, mas a gente que já tá... Certo. Melhorou? Muito. Tá bom. Isso é bom, vocês irem me alertando, né? Porque para mim, como eu tô pertinho da tela, eu não percebo muito. Então, quando tiver a letra ruim, vocês me falem. Bom, gente, aqui, né, temos a referência, então, do livro que a gente vai estar utilizando, o livro do Marcelle, né? Adolescência e Psicopatologias. Então, ele tem um enfoque, que é psicopatologias, que é algo que faz parte do conteúdo da disciplina, mas não somente levar em consideração os aspectos psicopatológicos. Então, por isso que eu vou estar trabalhando alguns capítulos e não o livro inteiro, tá bom? Então, aqui eu separei para vocês quais serão os assuntos que a gente vai estar trabalhando. Então, hoje nós vamos estar falando do capítulo 1, né? Que é o modelo fisiológico, bases fisiológicas, né? Então, vocês vão perceber ao longo da disciplina que estudar a adolescência, né, vai envolver alguns modelos de análise, né? Entender que essa fase do desenvolvimento tem aspectos que devem ser considerados tanto em aspectos fisiológicos, quanto sociológicos, quanto cognitivos, quanto também dentro de abordagem como a psicanálise, né? Como essas abordagens, elas trabalham e vivenciam os aspectos da adolescência, né? O modelo comportamental também. Então, vocês vão ver lá no capítulo 1 que esse capítulo é voltado para os 5 aspectos que nós precisamos estar analisando dentro de um contexto adolescente. Então, esse capítulo 1 é voltado para isso. Como ele é um capítulo longo, né, eu dividi em 3 datas para a gente estar trabalhando. Então, hoje a gente vai falar do fisiológico, nas próximas aulas a gente vai estar falando do sociológico e comportamental, e no dia 25 vamos estar falando sobre o modelo cognitivo e psicanalítico. Tá? Então, são os modelos de compreensão da adolescência, né? Então, a gente vai estar trabalhando. Isso tudo é capítulo 1, tá? E aí, no dia 4, nós já temos seminários, né? Então, deixei para vocês seminários no mês de março. Então, o primeiro seminário é o capítulo 2 do livro, tá? Que vai estar falando sobre adolescência e agrupamentos conceituais. Então, como que os adolescentes, né, buscam inserir-se em grupos sociais. Então, esse é o tema deste seminário. Tema 2, né, do seminário 2, será entrevista com adolescente. Então, o que vai falar sobre este seminário? Qual é o papel e a condução do psicólogo, né, ao entrevistar, né, um adolescente? Entrevistar em que sentido? Em aspecto clínico, né?
para a gente trabalhar intervir, a gente faz uma anamnese, que é uma entrevista, para a gente colher dados e informações dos nossos pacientes. Que cuidados que a gente precisa ter, né, com os adolescentes, com as pessoas que estão nesta fase do desenvolvimento. A gente precisa ter alguns cuidados. Será que a gente vai fazer do mesmo modo que a gente faria como adulto, como idoso? Né? Tem diferenças aí, e esse seminário vai estar falando sobre isso, certo? Bom, e aí nós temos, né, tudo isso está no livro, tá, pessoal? Até então são capítulos do livro, né? Do grupo 1 ao grupo 5, ao grupo 4, perdão, são capítulos do livro, tá? Só o grupo 5 que é um artigo, porque eu trago aí uma questão que a gente está vivenciando para um contexto COVID, tá? Então, aí, no dia 25/3, né, o grupo 3 vai estar falando sobre as psicopatologias centradas no corpo. Então, as questões das condutas alimentares, questão do sono, transtornos relacionados ao sono. O grupo 4, né, vai estar falando sobre a sexualidade, os aspectos da sexualidade e possíveis patologias associadas às questões de condutas sexuais. O grupo 5, então, no dia 8/4, vai estar falando sobre o uso intensivo da internet, né, por crianças e adolescentes no contexto da Covid e os riscos para violências auto-infligidas, né? Muito aqui relacionado à questão da mutilação, da automutilação, né, do excesso, do intensivo da internet, né, diante deste contexto também, Covid. Então, nós vamos estar falando sobre isso nesse seminário. Os seminários, então, vai valer 3 pontos, como a gente conversou lá na outra disciplina também, a gente vai trabalhar nos mesmos moldes, né? Então, a prova vai valer 7, lembrando, né, que é importante assistir a apresentação dos colegas, os colegas também vão, né, postar os PowerPoints para vocês terem lá no sistema, para vocês consultarem, porque pode ser que a gente tenha algumas questões referentes aos temas dos seminários. Tranquilo? Professora, vai valer 7, porque aí tá 5. Onde? Aí, 15/4. De verde. Prova 5. No que eu estou compartilhando com vocês? Não? No que mandou pra gente. Tá Sete, assim, é tá valendo 7. 5. Ah, Tá ok. valendo? O que ela Eu tá fiz uma compartilhando. alteração, né? Beleza. Beleza, que eu tô olhando aqui na minha Assim, tela é o porque... antigo, né? Por isso que eu falei para vocês, olha, gente, eu postei, acabei postando um antigo, então é este que tá valendo, tá? Se vocês forem lá baixar novamente, é este que tá vai valendo. ser 7. Beleza. 7, tá? Professora, Oi? já foram sorteados os grupos, as Não. datas? Não. O de ontem também não, né? Não, eu Porque deixei eu só consegui entrar na aula agora. Sim, eu deixei justamente, como é a primeira aula, não dividir na primeira aula, até porque vocês estão se organizando, vão ver os temas, e aí, a princípio, se vocês não tiverem questão de mais de um grupo ter preferência por um tema, a gente pode ir fazendo por conta de escolha de vocês. Se não, se a gente na segunda aula ver que, né, muito mais de um grupo quer o mesmo tema, aí a gente faz um sorteio. Eu pego só os nomes dos representantes e faço o sorteio, e vocês se ingressam nos grupos aí, conforme os representantes. O grupo de quantas pessoas? Então, isso eu também preciso ver na lista de confirmação se mais alguém ingressou na disciplina, tá? Se eu não me engano, vocês estão aí em torno de 36 alunos. Então, tá faltando muita gente ainda aqui. Não tem muita gente aqui dentro da reunião. Quer dizer que primeira aula, né? Não vem todo mundo ainda, mas por isso que eu vou deixar para dividir segunda aula. Professora, tem muita gente aqui dizendo que não está conseguindo ingressar na aula. Eu mesmo demorei 10 minutos para conseguir entrar. É mesmo, gente, mas por que será que está tendo essa questão? Ontem foi assim também. Ontem demorei bastante para conseguir entrar. Ontem esse pessoal da noite
E eles me disseram que outros professores também utilizam o Teams, né? O professor Igor, a professora Carla. E vocês também têm essa mesma dificuldade para entrar na aula deles? Sim. Falando do Teams, sim. A gente tem que tentar muitas vezes para conseguir. Aí fica tentando o tempo todo, desde a hora que ela começa, aí parece que a gente só pegou o computador agora, mas eu desde 9h45 que estou esperando a aula começar. Ah, mas assim, você ingressa antes do horário, das 10? Não. 10 horas eu começo a tentar entrar, só que eu não consigo. Ontem foi a mesma coisa. Gente, eu preciso fazer um teste, então, para ver o que Isso é um problema porque o Teams é da Microsoft, né? E aí, às vezes, o pessoal tem uma conta da Microsoft e aí, quando vai logar com outra conta de Gmail, de Hotmail, dá conflito. Esse Teams, ele é complicado por esse aspecto, né? Olha só, né? Eu li Isso aí sobre não ajuda muito, não. para um tutorial e aí, assim, né, tinha a opção de você entrar com contas de e-mail. Mas aí eu pensei, não, vai ser muito complicado para o pessoal fazer isso. Então, toda vez eu coloco a minha conta de e-mail para não precisar mandar vocês se cadastrarem com um e-mail, né? Para ir o link direto vocês conseguirem clicar e já entrar na reunião. Pois Então, é. porque eu Aqui não mesmo uso pediu, né? conta, Porque tá não. horrível. Eu mesmo não uso conta, não. Eu também nunca tive muito problema com Teams, não. A galera tava falando que tava tendo problema. E esse É problema exatamente que vocês por estão isso, porque tendo é também celular e notebook? O meu é no notebook, o celular eu Meu é entrei. notebook. Porque assim, eu não gosto de assistir Celular não tudo no consigo, celular, não. tela pequena. Quer dizer, eu quero tirar uma foto, uma coisa da aula, para depois copiar e fica essa chatice, entendeu? Pelo meu celular lá, eu só consigo assistir a aula, eu não consigo participar. Aí eu prefiro usar o notebook. Uhum. Bom, gente, eu vou pedir para vocês, então, se possível, né, as pessoas que estão com dificuldade, para ver se vocês baixando o aplicativo, se isso melhora. Porque em termos de ferramentas, né, para conseguir gravar, para ir direto para vocês no OneDrive, o Teams tem sido a melhor opção, né? Claro que o Zoom, né? Eu preferia muito o Zoom, né? Só que eu não tenho mais licença Zoom. Então, o que mais se assemelha ao Zoom em termos de gravação, né? De oferecer as mesmas ferramentas é o Teams. Então, vou pedir a vocês para a gente tentar fazer isso, de vocês baixarem para ver se isso melhora, tá? E aí Professora. depois vocês me falem. Oi? Professor, eu tenho um aplicativo. Aí, primeiro eu tento entrar pelo aplicativo. Aí tem um rapaz que é técnico aqui no computador, ele me ajuda. Aí ele fez uma senha, um login. Aí eu coloco o login, aí não consigo. Aí eu vou tentando, aí entro neste computador, aí entro nas outras opções. Até que eu desligo, vou tentando. Essa foi a última vez que eu tentei que eu consegui, mas já tinha passado 10 minutos da aula. Nossa, então assim, acho que a gente precisa. Eu acho que quero essa coisa vocês do um pouco mais endereço que o Odirley falou aí, né? De quem tem e-mail, com Gmail, aí fica essa complicação aí, né? Do Microsoft. Eu vou Eu pedir tô a tentando vocês que baixar vocês aqui. observem isso. O que vocês fizeram para conseguir entrar? Porque de repente, a gente sabendo isso, a gente consegue resolver o problema, né? Então, vou contar com vocês para isso, porque enquanto ferramenta, essa tem sido a melhor. Se aí de todo um jeito não Show, funciona, Covid. a gente busca uma outra alternativa, Pois é, show mesmo. tá? Mas eu vou pedir a vocês que analisem se tem essa questão do e-mail. Se quando vocês tiram um e-mail, vocês conseguem acessar. Fiquem atentos para a gente ver. E depois vocês até me falem Parece que eu para tô ver o que está conseguindo. acontecendo, tá? É isso que eu tô falando, Já que eu não porque tô eu mesmo tendo- aqui não uso o e-mail, não, pra entrar. Né? Eu também acho que não uso e-mail, não. Tanto é que eu tô usando pelo navegador, não tô usando nem pelo aplicativo e tá bom. Sim, então, eu tô Isso é usando pelo questão. aplicativo e sem isso, se e-mail. vocês tiverem a dificuldade para ver isso, vejam com alguém que possa entender, né, um pouco mais desse contexto aí de internet, para a gente conseguir ver se resolve essa questão, tá? Sem precisar ter que mudar de aplicativo.
Mas se não tiver um jeito, a gente vê uma alternativa para vocês não ficarem prejudicados, tá? Mas peço a vocês para verem isso aí para mim direitinho, quem tiver com essa dificuldade. Pronto, eu agora consegui entrar no computador, mas olha o tempo, 10h23, quase meia hora. Ó, então a gente tem que reparar o que está acontecendo, o que a gente está fazendo que permite entrar e o que a gente está fazendo que está dificultando esse entrar, porque tem alguma coisa aí que deve estar acontecendo que está gerando esse conflito. Então, a gente muda alguma coisa e consegue acessar. Então, existe alguma coisa aí no computador que a gente precisa estar verificando no nosso computador. Se tiver alguém para auxiliar vocês nisso, ou se vocês forem bons para essa observação, acho que vão conseguir logar com rapidez. Mas me falem o que está acontecendo aí, tá bom? Bom, no mais, a aula está gravada, né? Depois eu vou verificar essa questão. Vocês me falem também se conseguiram acessar lá na pastinha, tá bom? Então, vamos aqui, então, falar sobre... Deixa eu voltar aqui. Ei, Jéssica. Oi. Então, esse livro de desenvolvimento humano serve, em vez da gente estar tirando xerox do outro, no caso, quem tenha? Olha, eu uso a Ibera está falando do livro da Papalha. Não sei se vocês conhecem esse livro, é a Psicologia do Desenvolvimento Humano, da Papalha, né? Usamos semestre passado. Sim, olha, eu uso ele como complementar, né? Mas para os artigos, para os seminários, não. Para os seminários, são os textos mesmo do Marcelli, tá? São os capítulos do livro do Marcelli. Então, como complementar aos seminários, vocês podem encontrar conteúdos semelhantes aos temas de vocês. Mas, assim, o que eu quero que vocês utilizem como base é o capítulo do qual vocês ficarem responsáveis no seminário, tá bom? Mas podem procurar outras leituras, e eu até quero mesmo que vocês procurem outros temas, procurem outros artigos ou materiais nos seminários de vocês. Por exemplo, sexualidade e seus transtornos. Não só tem no livro do Marcelli falando sobre isso, né? Vocês podem encontrar artigos falando sobre essa temática, livros que falem também sobre essa temática, inclusive a Papalha também fala sobre sexualidade. Então, pode conversar e complementar essas leituras aí, tá bom? Bom, gente, na unidade 2, já para adiantar também, a gente, né, já está organizado também, então vou falar aqui brevemente para vocês, depois a gente repete isso na unidade 2. Quando finalizarmos aí a nota 1, unidade 1, nós vamos falar sobre os princípios básicos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez vocês já tenham visto algo em Psicologia da Criança, não sei. Mas aqui temos aspectos de adolescente que precisamos trabalhar e rever, né, se caso vocês já tenham visto. Aí aqui, na unidade 2, nós teremos mais um enfoque em artigos, tá? Porque a unidade 1 é mais voltada para aspectos de psicopatologia. Então, aqui nós vamos ter temas a serem trabalhados nessa perspectiva do adolescente. Então, teremos o artigo 1, para estar falando sobre estilo parental, né, e aspectos de como o estilo parental né, pode ter impactos no desenvolvimento e na adolescência, como podem ser fatores de proteção e como também podem ser uma forma de intervenção contra o suicídio. Vamos falar sobre bullying no artigo 2, né? Bullying e cyberbullying, e o auto-cyberbullying também. E aqui, nesse artigo, nós já temos seminários. Então, isso daqui é tema de seminário, grupo 1, tá vendo aqui do ladinho, né? Grupo 1. Quando tem grupo 1 é seminário, tá? Então, esse artigo é material de seminário. Então, aqui nós já temos os seminários de vocês. Bullying e auto-cyberbullying. Artigo 2, né? Grupo 2. O uso de drogas por adolescentes e sua percepção e abandono de tratamento. Artigo 3, orientação profissional, limites e possibilidades. Artigo 4, adolescentes
ao HIV/AIDS, elementos de vulnerabilidade, e 5, políticas públicas para adolescentes em contexto de vulnerabilidade social, abrigo e provisoriedade. Então, esses são os temas dos seminários da unidade 2. E aí, como a gente tem seminários 3, prova 7, né? E aí se encerra o nosso semestre e os assuntos que a gente vai trabalhar. Certinho? Então, todos os textos também estão lá para vocês, lá no AVEF, para vocês já baixarem unidade 1, unidade 2. Unidade 1, né, os textos dos seminários da unidade 1. Unidade 2, os textos dos seminários da unidade 2. E, mais uma vez, podem estar utilizando outros materiais que contemplem também o tema de seminário de vocês. Certinho? Certo. Deixa eu abrir aqui o nosso slide. Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Sim. Pronto. Bom, gente, como eu faço em todas as disciplinas, é muito importante a gente ter um contexto de epistemologia, né? E a gente precisa, então, entender esse contexto de significado da palavra adolescente, né? Adolescente vem, né, de adolescere, significa crescer em latim. Mas aí eu já levanto uma pergunta para vocês. Adolescente é ao mesmo tempo uma criança e um adulto? O que vocês acham? Tá passando da fase, né? Da criança. Tá nessa transição. Da transição. Então, ela de vez em quando tem umas atitudes mais adultas, de vez em quando é quase tão imatura e irresponsável quanto uma criança. Então, tá no meio termo, acho que sim. E aí você me levantou uma coisa muito interessante, né? Se ela está nesse meio termo, estar no meio termo, muitas vezes não gera angústia e conflito, Gera muito. né? Eita. Porque ao mesmo tempo eu não sou uma criança, mas também eu não sou um adulto, né? Então, por isso que em psicologia do adolescente, a gente compreende... A gente compreende, né, que essa é uma fase que se tem muitos conflitos, muitas angústias, uma busca, né, pelo eu, né? Então, a gente percebe que gera-se muita angústia, né, desse aspecto. Não sou nenhuma criança, mas também não sou um adulto, né? O que eu sou? Então, a busca pelo autoconhecimento, a busca por se encaixar, a busca por se sentir inserido é muito grande, né? E isso gera muita angústia, porque eu estou buscando conhecer quem eu sou de fato. Então, isso já nos dá indícios de que precisamos ter cuidado, né? Principalmente em um contexto clínico, de atuação e intervenção, né, com esta fase do desenvolvimento. É uma fase que está vulnerável, né, e precisamos ganhar a confiança deles para que eles possam se abrir, para que eles possam contar os seus conflitos, os seus anseios. E aí, assim, N transformações, né, pessoal? Tanto em aspectos psicológicos, tanto influências sociais, tanto em aspectos comportamentais. Então, são várias variáveis que os psicólogos e psicólogas têm que estar atentos, não? Pensam aí, aqui, nós, enquanto seres humanos, né, independentemente de ser adolescente ou não, nós somos biopsicossociais. O que é isso? Nós sofremos influência de aspectos biológicos, sociais e psicológicos.
né? Então, se nós, em outras fases do desenvolvimento também passamos, né, por estes anseios e sofremos a todo momento transformações, imagina o seu corpo, né, tendo evoluções gradativamente em um espaço de tempo, muitas vezes rápido, e muitas vezes também não se acompanha as mudanças fisiológicas para as mudanças psicológicas e comportamentais. Alguém consegue me dar um exemplo disso? Tem aquela síndrome de Peter Pan, né? Você já ouviu falar dessa síndrome, professora? Quando a criança não consegue, não quer crescer. Aqui tem uma vizinha, a filha de uma vizinha que tá assim. Ela não aceitou a fase de desenvolvimento biológico, você tá em pelos, mamas, ela não aceita. E ela só quer ficar brincando com um menino menor que ela, criança menor que ela. Sim, e isso, né, em determinados momentos é compreensível, né? Porque, gente, é um luto que a gente está vivenciando, né? O nosso corpo era de um jeito e agora ele é de outro. Professora, Oi? já atrapalhando é porque tem um pessoal que quer entrar e tá só esperando a senhora aceitar. Deixa eu ver isso daqui, gente. Bom, tinha colocado essa opção já de aceitar vocês, de vocês entrarem na reunião sem necessidade de eu precisar aceitá-los. Estão utilizando o link que eu mandei? Verifiquem se eles estão utilizando este link correto. Peçam para eles tentarem ingressar pelo link. De repente está batendo em outra porta, né? Eu acho que sim, pode ser. Verifiquem isso, porque vocês entraram sem a minha permissão. Mas as colegas repostaram o link, é a última postagem de hoje do grupo. Sim. Porque aqui, ó, vocês entraram todos sem a minha permissão. Não consta aqui que alguém está esperando. Então, vamos ter que ver. 10h10, eu entrei pelo link que a Vivian postou. Consegui entrar por esse link. É o mesmo, mas foi uma repostagem. Sim. 10h10. Uhum. A gente vai ter que depois ver com relação a isso, essas dificuldades, né, estão associadas a essa questão de Gmail. Depois eu vou conversar com vocês no grupo sobre isso. Peçam o pessoal para tentar entrar novamente, gente, porque não aparece para mim aqui a opção de ninguém está aguardando. Já verifiquei. E eu coloquei nas configurações para que vocês fossem entrando na reunião sem minha permissão, justamente para não ter essa necessidade de vocês ficarem me esperando aceitar, né? Então, vejam aí com o pessoal e depois vocês me informem com relação a isso, tá? Bom, gente, então, né, são várias questões que acontecem, né, dentro dessa fase do desenvolvimento. A gente tem um modelo fisiológico, né, que muitas vezes não acompanha uma maturação psicológica. Pode acontecer, né, a síndrome do Peter Pan, por exemplo, né, é um luto que se a gente vivencia muitas vezes, porque temos os aspectos, né, de ganhos ao ser criança. Não temos aspectos de ganho ao ser criança? Quanto mais próximo, né, desta fase infantil, menos responsabilidades, menos autonomia a gente tem. E, por um lado, isso pode ser um ganho, né? Ter as pessoas para fazer as coisas para mim, ter pessoas para se preocupar comigo e com as minhas coisas, decidir as coisas por mim, né? Então, para algumas pessoas, isso pode ser um ganho. E perder isso, né? Pode ser algo que gere muito sofrimento, um luto. Então, professora? Oi? E o contrário? E quando a maturidade do corpo não vem acompanhado do psicológico? Do psicológico. Eu trabalho tem 10 anos com adolescente. A coisa mais comum que eu vejo
eles quererem estar vivendo além da fase, além da idade. Quererem fazer coisas e terem responsabilidades responsabilidades não. A maior parte quer os privilégios Exatamente. a maior parte quer usufruir dos privilégios da idade posterior, mas não das responsabilidades. Então, assim, eu percebo muito, assim, lá no esquema que a gente trabalha de 3 em 3 anos, eles são classificados de 3 em 3 anos, as fases, né? Então, a partir dos 12 anos, a gente recebe da fase juvenil para a fase adolescente, que vai até os 17. Aí eu percebo que tem muitos de 12 que querem passar direto para a fase dos jovens, entendeu? Querem pular essa etapa da adolescência. Isso aí, o que significa? Olha, muitas vezes, né, isso vem acompanhado da fantasia do mundo adulto, né? A gente fala sobre isso, a fantasia do que é ser um adulto. Muitas das vezes, eles vão se apegar às questões da autonomia que vão favorecê-los, né? Mas aí muitos, quando crescem, falam assim: ah, mas eu não sabia que era assim, né? Eu não queria essa outra parte aqui. Então, assim, eu quero o direito quero os meus direitos, porém os meus deveres, né, enquanto adulto, e as minhas responsabilidades enquanto um jovem adulto. Então, muitas das vezes eles ficam nesse plano, né, da fantasia, e aí até falam assim: ah, mas quando eu tiver idade, eu vou na festa tal, eu vou fazer tal coisa, eu vou decidir minha vida, né? Mas, claro que todas as fases têm os seus ganhos e têm as suas perdas, têm as suas dificuldades, mas eles, em geral, né, se apreendem mais nessa possibilidade de ganhos do que de perdas, mas tem aquelas outras pessoas que se prendem mais às questões das perdas, né? Como acho que tem, por exemplo, uma síndrome de Peter Pan, né? Então, depende muito. Então, é muito importante ganhar a confiança desse adolescente para que ele possa se abrir, sentir confiança nessa troca, nesse diálogo, para enxergar como que ele está lidando com esse processo. Porque cada um vai lidar, apesar de existir coisas das quais acontecem de modo coletivo, todo mundo vai passar por transformações fisiológicas, mas ao mesmo tempo a gente não vai passar da mesma forma, com a mesma intensidade, né? Cada pessoa vai lidar de uma forma diferente com esse mesmo processo que acontece com todo mundo, que é o modelo fisiológico, né? Uns vão ter uma maturação de certas partes genitais mais rápido, outros mais devagar, né? Mas todos vão lidar, né, com essas transformações. Então, muitas vezes esses modelos eles não acontecem em um tempo equiparado, né? Eles não acontecem simultaneamente. E aí a gente tem uma possibilidade maior de conflitos e crises nesta fase que precisam ser trabalhados. Então, o psicólogo ele vai ter que observar e analisar o que está gerando mais sofrimento para esse adolescente. É essa dificuldade em lidar com os aspectos fisiológicos, é essa dificuldade dos aspectos fisiológicos não estarem se maturando no tempo, e isso influi em aspectos psicológicos. Os modelos, eles conversam entre si, né? E um pode ter mais impacto do que o outro, mas também não quer dizer que um não tenha influência no outro. É muito difícil a gente não enxergar que o modelo fisiológico pode ter impactos em aspectos comportamentais e psicológicos, não é? Uma bibliografia que nós estudamos semestre passado, acredito que essa turma também, porque a gente está no mesmo semestre, noturno, matutino, fala da Diane Papalha, né? Ela fala sobre o processo de desenvolvimento, só que na primeira infância, né? Mas aqui traz uma coisa bem interessante, que é isso que você está falando, né? Que o contexto histórico-cultural influencia fortemente no desenvolvimento. Então, o desenvolvimento físico, ele acontece igual para todos, porém a forma como isso vai se dar
depende do contexto histórico, cultural. E aí eu queria só acrescentar o seguinte, que como a gente vive num mundo digitalizado, onde todo mundo está, de alguma forma, vivendo e compartilhando quase que as mesmas coisas, a gente vê uma semelhança nos comportamentos dos adolescentes, de classes sociais diferentes e até de culturas diferentes. Eu acho que um pouco diferente nos países mais fechados, né? Ou em países que vivem guerra civil, por exemplo, a África, a gente vê uma diferença, que a gente vê crianças e adolescentes sendo aliciados para fazer parte de gangues e de grupos extremistas. No caso do Oriente Médio, as crianças também fazendo parte disso. Então, você vê uma diferença em relação a esses países, mas a gente vê uma grande semelhança hoje no comportamento dos adolescentes. Por exemplo, eu tenho uma adolescente em casa, e mães conversam muito sobre os filhos, apesar dos filhos não gostarem disso, né? Quem tem adolescente sabe disso. Então, assim, a gente conversa e a gente vive praticamente, né? Quem é mãe de adolescente sabe o que eu tô falando. A gente vive praticamente as mesmas coisas. Interessante que, assim, que eles estão passando por desde fases de isolamento dentro dos quartos e no celular, como outras coisas de rua, de bebida, de outras coisas. Então, assim, são problemas que a gente está enfrentando agora, que tem muito a ver com essa geração, e que nós, enquanto profissionais da área, a gente precisa também estar antenado para o que está no contexto social, o que está sendo compartilhado, o que essa geração está vivenciando para poder ajudá-los, não é isso? Sim, sim. Com certeza, aspectos sociológicos e culturais, né, influenciam também, né? A gente vai ver isso aqui mais à frente, mas já adiantando, né? Olha só como o fisiológico e outros modelos estão fortemente conectados e ligados. Na Índia, por exemplo, né, e países árabes, quando a adolescente, né, ela tem a sua primeira menstruação, ela já é considerada uma mulher e apta, né, para o casamento e para ter relações sexuais. Isso é um aspecto cultural deles. No entanto, quando a gente pensa em aspectos fisiológicos, será que a primeira menstruação já prepara, né, a adolescente para, né, uma vida como adulta, mulher? Então, são coisas que não necessariamente, né, são uma verdade. E outra, né, até o modelo fisiológico vai dizer, olha, a primeira menstruação, né, dentro de uma concepção biológica, permite até que a adolescente possa, né, reproduzir-se, né, possa engravidar. Mas quais seriam as condições? Será que o corpo está totalmente maduro para isso? Ou é um primeiro sinal desse desenvolvimento? Oi? Alguém falou? Então, é bem bacana essa questão, porque, assim, se a gente partir do ponto de vista animal, né? E aí não animal homem, mas animal irracional. Natureza. Eu sou técnico agrícola, né? E eu peguei algumas coisas a gente pega alguma coisa também de medicina veterinária. Bem pouco, mas nos animais há uma recomendação da própria medicina veterinária em que não se explore o animal a partir do primeiro cio, que é a maturação genital, ou qualquer outro termo que a gente queira dar. Exatamente por considerar que esse primeiro, embora esteja aprontando o sistema reprodutivo, ele ainda precisa de uma espécie de uma maturação, né? Então, usa-se um termo de que ele apronta o sistema reprodutivo, mas que ele ainda carece de um processo de maturação. É óbvio que se uma fêmea que entra no cio, vou pegar os mamíferos, que essa regra é para os mamíferos, se ela entra no cio e ela tiver um contato com o macho e reproduzir, ela vai gerar, porque a própria natureza ela termina compensando.
mas recomenda-se que tenha-se esse processo para aguardar uma maturação ainda mais adequada e, a partir daí, ela possa exercer a maternidade e a reprodução de maneira mais plena. É óbvio que isso também tem relação com o ser humano, porque o sistema reprodutivo ele tem basicamente as mesmas regras e as mesmas questões. E aí a gente traz para a questão dos adolescentes, né? Como está aí apresentado no modelo fisiológico, onde não é apenas a questão dessa maturidade genital, que tem a ver também com essa crise pubertária, e os aspectos do indivíduo que é biopsicossocial. Então, é realmente uma reflexão que eu acho que a gente vai precisar aprofundar bastante, porque, querendo ou não, cairão em nossas mãos, né? E nós precisaremos orientá-los e, a partir disso, ter como base alguns aspectos mais consistentes, né? E não apenas do que eu ouvi alguém fazer ou eu acho que alguém deve fazer. Exatamente. Professora. E outra coisa, rapidinho, alguém falou comigo, vocês não necessariamente estão tão distantes dessa realidade não, tá, gente? Eu falei um contexto para vocês de país indiano, países árabes, mas a gente pode encontrar muito disso no interior também. Alguém ia falar? Eu, Paula. Oi, Paula. Tem uma outra coisa nesse aspecto fisiológico aí, eu reparei que houve bastante mudança, pelo menos no contexto social que eu vivo, dá para reparar bastante. Na minha adolescência, na década de 90, naquela época, a mudança fisiológica no corpo da menina era um processo que gerava muita ansiedade, expectativa, e isso gerava também algumas dificuldades emocionais. Nessa época, na década de 90, a psicologia não era levada a sério para tratar rotinas do dia a dia. Eram coisas consideradas apenas para pessoas loucas, era assim que era chamado. Psicólogo e psiquiatra era para gente louca. Na minha época era essa a ideia e era uma coisa assim muito concreta, muito enraizada, muito determinada. Eu percebi essa ansiedade, eu era adolescente, eu percebi essa ansiedade em mim e nas outras pessoas. Algumas amigas começavam a ter, por exemplo, pânico. Algumas amigas sofriam de terror noturno da infância, que era tardio. Hoje eu identifico porque eu estudo sobre isso. Trabalhando com adolescentes, eu sei o que acontecia. Na época eu não sabia. Então, assim, isso era muito comum nas meninas, mas hoje eu vejo isso sendo muito comum nos meninos. A fase fisiológica da mudança de corpo está gerando muita insegurança, ansiedade, expectativa, aquela transformação no corpo dos meninos. E eu vejo que isso é bem ignorado, sabe? Eu vejo que é uma coisa que as pessoas, elas ignoram, porque os homens sempre foram autossuficientes, né? Em todas as gerações, a sociedade impôs esse tipo de coisa, e a assistência psicológica, assistência emocional nunca foi uma coisa levada muito a sério. Então, eu observo assim que o homem teria que ser a parte mais forte, né, emocionalmente falando. Isso ainda é cobrado pelo fato da sociedade ignorar que tais mudanças podem ser tão devastadoras, né? Se não forem monitoradas, se não forem acompanhadas, se eles não receberem auxílio de pessoas com mais idade, a expectativa é tão grande, às vezes a maior parte é insatisfação, entendeu? A frustração. Aí vem aquela questão do julgamento do outro adolescente, que eles vivem muito dessa de influência. Essa questão fisiológica, eu estou sentindo assim que tem tido um peso muito grande nessa idade, entre 13 e 15 anos. Muito mesmo. E assim, né, você trouxe aspectos muito interessantes. Como o contexto, né, sócio-histórico influencia na visualização e percepção dessa mudança fisiológica, né, cultural e contexto histórico, né? A gente tem uma questão muito forte culturalmente que a gente tem até um filme que é interessantíssimo, que fala assim, Boys Don't Cry, meninos não podem chorar, né? Então, meninos têm que aprender sozinhos, né? Então, meninos, eles têm que aprender com a experiência, ou eles têm que, né, assim, já vi várias vezes discursos de alguns pais até, né?
que falavam assim, levavam os filhos, né, para suas primeiras experiências sexuais, não conversavam nada com os filhos, e os filhos depois só tinham que dizer que foi muito bom, que foi ótimo, e só, né? Tinha que provar aí a sua masculinidade, né? E aí isso muito na adolescência ainda. Então, a falta de diálogo, né? E sem esse diálogo para saber como é que foi essa experiência ou não, sem uma preparação prévia, sem uma conversa prévia sobre essas transformações, né? Sem muitas vezes levar numa consulta médica para que ele possa tirar suas dúvidas. Isso, no não saber, gera muita ansiedade, né? Quando a gente não sabe, a gente fica mais ansioso. Então, quando a gente sabe, a gente se sente mais confortável para saber lidar com as situações, mesmo que sejam situações novas. Mas ter um conhecimento prévio ajuda muito nessa questão da ansiedade. E lá atrás, né, Paula, como você trouxe, era um tabu, por exemplo, é um tabu falar sobre as mudanças fisiológicas, falar sobre sexo, né, com os adolescentes. Tem um exemplo de casa mesmo, da minha avó, né, que me conta hoje, falava para mim, olha, eu nunca soube que era uma menstruação, eu só soube quando aconteceu. Quando aconteceu, eu achei que eu estava morrendo, né? Estava sangrando, achei que eu estava morrendo. Hoje ela conta sorrindo, né? Mas ela diz que quando ela vivenciou isso, foi extremamente traumático para ela. Aterrorizante, né? A palavra é aterrorizante. Isso. E aí ela disse, olha, minha mãe não me contou nada, minha mãe não me preparou previamente, eu fiquei desesperada, e aí ela depois foi e só me explicou depois quando aconteceu o que eu tinha que fazer. Então não havia uma explicação, né? Ela só disse, olha, no mês que vem isso vai acontecer de novo, e você vai utilizar aqui desta forma aqui, né? Para conter esse sangramento. E só, né? Não houve uma conversa de como ela se sentia, mas é culpa da mãe dela? Não, foi um modelo que foi passado para elas, assim. Então, foi uma coisa cultural. Só no copia e cola mesmo. Só no copia e cola. Ela fez isso porque ela aprendeu que era assim que devia fazer e que era errado falar sobre isso, né? Então, olha o tanto que a psicologia é importante. E aí, as pessoas procuravam a psicologia quando os problemas já estavam instalados e atribuíam isso como uma loucura, né? Professora, a senhora falou aí de pais que levavam os filhos, né, para terem relações sexuais. Eu vivi isso na minha época. Meus colegas falavam que os pais tinham muita preocupação com a preferência sexual do filho e queriam garantir que o gosto fosse hétero. Sim. E faziam isso. Iniciavam o filho e eu conheço uma pessoa que o pai levou para um bordel. Sim, é comum. E lá as mulheres faziam striptease, ficavam nuas, e ele sentiu muito pavor, ele tinha 11 anos de idade, e ele ficou aterrorizado, e ele fugiu. E o fato dele ter fugido foi tratado como se ele não gostasse de mulher. Então, ele é um adulto, ele gosta muito de mulher, mas ele desenvolveu deficiências emocionais por conta disso. Hoje ele sabe que foi isso, né? Mas, então, assim, é tipo uma violência, né? Mas o pai é desinformado, né? Sim. O pai não sabe que é isso que... Talvez ele aprendeu que era assim que tinha que fazer. Talvez o pai dele tivesse feito a mesma coisa com ele. Mas, então, mesmo assim, mesmo com tanta informação, e os adolescentes podem procurar essas informações por si mesmos hoje, mesmo assim, eu ainda vejo muito adolescente, menino, entre 12, entre 15 anos, que tem passado muita dificuldade por causa de toda essa mudança, né? E isso, eu vejo que isso é completamente ignorado só porque eles são meninos, né? Se você der atenção ao menino, você vai criar um menino frágil, entendeu? Se você
ser sensível, ser um menino sensível, já se trata de um menino frágil, e homem não pode ser frágil, não pode ser sensível. Então, eu percebo que isso é um problema sério. Eu estou Sério? falando, assim, das minhas experiências, né? Sim, Eu mas estou é falando... algo que a gente observa com uma certa frequência. Assim, no contexto de hoje, eu percebo que as informações e as mudanças das pessoas ao enxergar o profissional da psicologia têm ajudado a mudar essas realidades, mas ainda é algo que é presente. Talvez não tanto quanto era antes, mas sim, né? Uma coisa também que a Paula falou e acabei lembrando, que na época que eu estudava, né, no ensino médio, tinha muito garoto que não demorava para crescer a barba, ou senão não crescia. E eles acabavam usando sem orientação nenhuma alguns produtos na pele, tomando, e já é outro problema que gera também. Essa necessidade de se sentir aceito, inserido. Por que que o meu colega já tem barba e eu não, né? Por que Por meu que a corpo é minha colega diferente? tem mamas e eu ainda não tenho, É uma bagunça. né? Porque são processos que não acontecem para todos, mas não acontecem no mesmo tempo, apesar da gente ter uma média, né? De que essa maturação do corpo na adolescência aconteça por volta dos 11 até os 14 anos, mas a gente tem casos, por exemplo, de meninas que têm a sua primeira menstruação com 9 anos, outras que já têm mais tardiamente, né? E tudo isso influencia, porque há uma coisa muito significativa para os adolescentes, que é se sentirem pertencentes a um grupo, né? Principalmente as pessoas ou os adolescentes que eles convivem. E os outros também acabam fazendo bullying, né? Muitas vezes com o outro que não está acontecendo o mesmo processo que os demais. Então, imagina isso para a cabeça de um adolescente, não se sentir parte, não se sentir inserido, né? E isso gera muitos conflitos emocionais, psicológicos para eles. Essa obrigação subliminar de que a aparência precisa ser aceitável, né? Exato. De que você aparentemente precisa ser aceitável, seja qual for o meio social que você viva, seja dentro da própria família, seja entre os colegas, que é onde existe uma opressão, que é uma fase de muita pressão, né? Muito. Os adolescentes, eles não conseguem viver só para eles querem que o outro faça a mesma coisa que ele está fazendo, então é uma pressão doida. É uma fase que, ao mesmo tempo, digamos assim, é muito bonita na questão do conhecimento, de se descobrir, mas enquanto isso não acontece, gera muito sofrimento também, muita angústia, né? Então, assim, é comum nessa fase que os adolescentes, eles comecem a migrar por vários grupos sociais, né? E a gente vai falar disso no modelo sociológico, que eles, enquanto buscam se encontrar, eles caminham por vários grupos, né? Até aquele fazer sentido para eles. E o que é que eu estou falando, né? Isso é muito estereótipo em filmes da sessão da tarde, né? De adolescentes. Tem o grupo dos nerds, tem o grupo das patricinhas, né? Tem o grupo dos que são roqueiros. Então, eles, nesses filmes, tentam demonstrar isso, claro que de uma forma muito estereótipa, né? Não é exatamente assim, mas dá uma noção para a gente de como, muitas vezes, tem o personagem central que é aquele que está buscando se identificar, né? Com algum grupo. Então, ele caminha por vários grupos até ele ver qual é o que realmente faz sentido para ele ou não, né? Se ele se identifica com as regras sociais que tem naquele grupo ou não. Então, para isso ele precisa caminhar, né, por estes grupos, até saber o que faz mais sentido por ele. Então, eles se identificam a partir dessa relação social com os outros. Eles precisam trabalhar essas relações para se identificarem, né? Aquele filme As Meninas Malvadas, né? Tem um pouquinho disso para quem já assistiu aí na sessão da tarde, né? O quão você está disposto a fazer para se encaixar? Será que vale a pena, né? Então, aí quem não assistiu, até é interessante assistir para ter um pouquinho dessa perspectiva, apesar de ser um pouco estereótipo, mas tem algumas questões que vocês podem estar aproveitando e analisando esse viés.
Então, nós vamos falar, né? Estou só aqui mostrando para vocês os modelos. Então, o modelo sociológico e o ambiental, né? Eles estão relacionados porque quando a gente fala de cultura, essa cultura, né, ela vai ser praticada e a gente vai visualizar isso no ambiente por meio de comportamentos. Então, tem uma associação da cultura, né, da cultura, da forma como é repassado e em termos de comportamento de um para o outro, tá? Então, a gente vai ver esses modelos aí integrados, né, em consonância, muito, apesar de que todos conversam, mas esses dois conversam bastante. Aí nós vamos ver também, né, o modelo psicanalítico, né? E aí a gente até já viu isso um pouco lá em Teorias da Personalidade, né? Sobre o complexo de Édipo, né? Sobre a fase da latência, né? Que é aquela fase da adolescência em si, né? A descoberta do corpo, né? A pulsão. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Os modelos cognitivo e educativo, né? Que estão aí associados à aprendizagem com a... Professora, Oi? licença, é porque para mim aqui o slide ainda está aparecendo o modelo sociológico e ambiental. Deixa eu ver. Não está passando mesmo, não. Passou agora, gente? Não. Não? Deixa eu ver. Agora passou. Passou? Pronto. Para mim aqui passou. E agora às vezes dá uma travadinha. Vocês me avisem, tá? Okay. Então, nós teremos o modelo cognitivo e educativo, né? Muito voltado para a aprendizagem, né? Como estou absorvendo e percebendo essas mudanças. Então, a gente vai falar de Piaget, a gente vai falar, né? De Vygotsky. Então, a gente vai estar falando sobre esses cognitivos, né? Que falam sobre esses processos de aprendizagem e mudança. E aí, como eu estava falando para vocês, a depender, né? A gente entende que processos podem ser coletivos, mas ao mesmo tempo esses processos podem ser vivenciados de uma forma diferente por cada pessoa. Então, um modelo destes pode ter mais peso em uma determinada, por exemplo, conduta, né, ou patologia ou conflito para uma adolescente do que para outra. Ele pode estar tendo mais dificuldades na aceitação desse modelo fisiológico, né, das mudanças fisiológicas, do que, como eu posso dizer assim, com o modelo cognitivo de aprendizagem, né, de conhecer o corpo, por exemplo. Mas isso não deixa também de não levarmos em consideração que, mesmo que as questões sejam fisiológicas, elas não vão ter impacto psicológico, né? Então, vamos falar um pouco aqui sobre o modelo fisiológico, então, tá? Bom, a gente já adiantou. O slide não está passando. O slide ainda não passou, não. Não passou, gente? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Acho que agora sim vai passar. Vou deixar nessa agora foi. posição. Bom, então aqui, né, nós temos a puberdade da menina, né? Quais são essas transformações que acontecem. Para todos, nós temos um crescimento, né? Em termos de altura. Para as meninas, nós temos aí as transformações, né, associadas ao estrogênio, né, que é o hormônio feminino que promove, né, o desenvolvimento dos seios, a demarcação da cintura, está associado também, né, com a menstruação, o arredondamento dos quadris. Então, a quantidade e concentração de estrogênio vai fazer com que esse desenvolvimento aconteça mais rápido. Esse desenvolvimento, por exemplo, seios maiores, dependem também da concentração de estrogênio. Quanto mais estrogênio, maior este desenvolvimento, né? Quanto mais estrogênio, mais rápido também é esse desenvolvimento. A questão dos pelos pubianos, eles estão associados a outro hormônio, né?
que são os androgênicos. Esses hormônios são hormônios que nós dizemos que são hormônios masculinos, né? Mas que as mulheres também têm esses hormônios, porém em uma concentração menor que a dos homens, né? E aí a gente tem até questões psicológicas que influenciam nisso, né? Mas vai uma menina ter um pouquinho de concentração maior de androgênio, né? Que aí vai ter um pouco mais de pelos pubianos, ou, né, pelos pelo corpo também, não necessariamente pubianos, do que outras, né? Ah, mas aqui, essa menina é muito, né? Tem muito pelo, né? Tem, como a gente fala, né? Tem bigodinho chinês, aquela coisa, tem um bigodinho, então, parece um homem, né? Imagina essas repercussões assim na cabeça de uma adolescente, né? Que está aprendendo, que está visualizando essas mudanças no corpo, que não tem essa maturidade psicológica que, por exemplo, um adulto teria ao lidar com esse tipo de situação, né? Então, são coisas que influenciam, né? Também no psicológico. Então, a influência do estrogênio, né? Ele permite aí o aumento do tamanho da auréola, também do seio, o aumento do volume do seio, né? Porque hipertrofia a glândula, então permite um crescimento aí do tecido, né? E o que não acontece com os meninos, por exemplo, porque eles não têm essa concentração de estrogênio. E isso acontece aí, né, em um período de 2 a 3 anos, ele se atinge um desenvolvimento completo em média, tá? É importante dizer isso, que isso é um dado de média, porque nós podemos ter pessoas que, né, tenham este desenvolvimento um pouquinho, não necessariamente aos 2 anos, pode ser 1 ano e meio, já temos pessoas que têm 4 anos para esse desenvolvimento maturo. Então, é muito importante considerar que são processos coletivos, mas que, ao mesmo tempo, também essas mudanças são individuais, né? São particulares. Então, penso bastante com relação a isso, nesta questão da demarcação da menstruação, como o Ordilei trouxe, né? A natureza já em si, ela é muito sábia, né? Então, assim, na natureza também a gente recomenda-se, né? Olha só, a questão do primeiro cio, né? Para os outros mamíferos, não terem, os outros animais terem um relacionamento reprodutivo, né? Por quê? O que acontece? Pode-se ter, até se conseguir ter essa reprodução, mas com muita dificuldade, né? Pondo em risco a vida do mamífero. Isso também acontece com nós, que também somos mamíferos, né? Uma adolescente gestando, num tempo que o corpo dela não está maturo o suficiente, isso pode permitir que ela tenha problemas durante essa gestação. Talvez nem conseguindo concluir esta gestação, talvez não fosse uma gestação esperada, a gente tem um índice maior de depressão pós-parto em adolescentes, justamente por conta desta preparação. Então, olha o quanto, né, tem a ver os aspectos fisiológicos com a psicologia. Professora, eu tenho uma pergunta. Oi. Aqui, essa questão do estrogênio, que faz esse nódulo mamário, né? Uhum. Existem alguns meninos que acabam tendo esse nódulo por um período de tempo. E isso é um baque na autoestima deles, né? Aí vão ao médico, o médico fala que ele vai desaparecer. Essa é uma produção desordenada de estrogênio no corpo do menino? É Por a isso famosa pedrinha no peito. Sim, assim, os meninos também têm concentração de estrogênio. Sim, mas é causado por isso, porque alguns deles desenvolvem um pouco o peito, eles ficam escondendo com a camisa, passa ali 2, 3 anos nessa dificuldade, alguns passam só meses, mas eu percebo que isso afeta demais a autoestima dos meninos, né? Que eles são muito zoados, sabe? A galera fica, tem peitinho, não sei o quê. É maior zoação. E a pessoa que sofre com isso, ela é aquela pessoa mais tímida, mais retraída, ela não se mistura, não se socializa muito bem. Tem vergonha de tirar a blusa, veste só blusa escura, fica o tempo todo puxando a camisa. Eu percebo esse tipo de coisa.
Um bom exemplo. Deixa de jogar bola para não jogar no time sem camisa. Meu Né? filho Olha os fez, impactos, né, gente? meu filho fez uma cirurgia de ginecomastia o ano passado, ele tem 22 anos. E assim, ele não tirava nem a camisa, assim, ficava nu aqui na casa, no quarto. Quando a gente chegava assim, de repente, no quarto, ele escondia. Pois é, eu vejo que isso aí é uma pancada na autoestima, sabe? Eu percebo que o dano psicológico, assim, eles ficam inseguros, eles ficam tímidos, retraídos. Tem Isso é gente que nem muito sai de mais. casa. Isso é muito mais pelos outros do que por essa questão mesmo fisiológica. Oi, pessoal? Sim? Mas é mesmo, eu tive essa fase, né? E em relação à alteração fisiológica, a gente administra de boa. O problema é a rilia, né? É a brincadeira que a galera faz. Aí que vira bicho papão. Pois Eu é. também tive essa fase, que eu sou gordinho, sempre fui. Eu ficava sempre tímido de tirar a camisa, até que um dia eu parei. Mano, a vida é uma só, foda-se que os outros pensar. Essa pessoa quase nunca vou ver mais nenhum deles na vida mesmo. Eu também tive essa pedrinha, só que com o tempo ela saiu. Uhum. Então, isso depende muito, né, pessoal? Assim, aí depois, o que acontece? A produção de andrógenos, né, supera a de estrógenos, e aí faz com que pare este crescimento ou ele cesse, né? Então, isso é uma coisa natural, mas muitas das pessoas, né, não entendem que esse processo é algo natural. E aí tem a questão do bullying, que é algo que, assim, é o mais preocupante, né? Porque é isso que faz com que muitas vezes o adolescente não goste do próprio corpo. É porque, pelo visto, não acontece com todos, né, professora? Não é com todos os meninos que isso acontece. Não. Assim, tem a concentração de estrógenos, porém, é isso que eu quero que vocês percebam, né? A concentração vai muito do corpo de cada um. É tanto que tem meninas que têm seios maiores e tem meninas que, por exemplo, têm seios menores. Isso tem a ver com a questão do estrogênio, da produção do estrogênio, né? Então, quanto mais estrogênio, maiores são as alterações das glândulas, né? E que não é só nessa questão dos meninos do peito, né? Por exemplo, às vezes a influência vai para a voz, fica um pouco mais aguda, a outra fica um pouco mais grave. Sim, então depende de cada caso, né? Depende de cada caso. O andrógeno, ele permite algumas alterações, algumas modificações, como o crescimento de pelos pubianos e pelos pelo corpo, a questão da voz, né, ficar mais grave. Que mais? Então, está mais associado a essas transformações. Já o estrógeno está associado, por exemplo, ao crescimento de mamas, né? A questão da genitália feminina, da questão da vulva, que a gente vai falar, né? Então, todos temos estrogênio e androgênio, estrógenos e andrógenos, são hormônios, né? Essas concentrações, elas vão se equilibrar, né? E aí isso vai depender muito, né? Algumas mulheres têm um pouco mais de concentração de estrógenos do que outras, alguns meninos têm uma concentração maior de andrógenos do que outros. Então, isso vai influenciar, né? O que acontece depois com os meninos é que a concentração, a produção de andrógeno supera as concentrações de estrógeno, né? O que permite que as mamas não se desenvolvam assim como nas mulheres. Então, isso é nítido que mulheres têm concentração de estrógeno maior do que qualquer outro menino. Então, os estrógenos, né? Eles permitem nas mulheres as modificações vulvares. Então, a gente tem uma modificação da mucosa, né? Da produção de líquido, né? O líquido lubrificante da vagina, né? Que muda de cor, né? Torna-se
a vagina, as vulvas tornam-se mais rosadas, né? E sai desse aspecto de seco e torna-se úmido, que isso é uma preparação, uma leve preparação já para a vida reprodutiva, né? Então, para a penetração, então, por exemplo, né? Precisa-se que a vagina tenha tenha um líquido, né? Lubrificante, esteja úmida, né? Então, imagine adolescentes que ainda não desenvolveram esse aspecto e vão ter uma relação sexual. Isso é muito mais doloroso, né? Então, isso não acontece ao mesmo tempo a todo mundo. Alguns processos vão acontecendo mais rápido do que outros para algumas pessoas. Então, algumas meninas desenvolvem primeiro as mamas e depois tem essa alteração na vulva. Outras têm primeiro essa alteração na vulva, depois vem essa maturação dos seios. Então, são coisas que acontecem para todos, mas não acontecem ao mesmo tempo, né? Para todo mundo e numa ordem para todo mundo também não. Então, os pequenos lábios, eles se desenvolvem, começam a ficar com uma cor mais rosada. E isso é muito importante para nós psicólogos compreendermos esses aspectos, porque pode ser que os conflitos estejam associados a essas maturações, né? Então, os sinais andrógenos, né, ou androgênicos, são palavras sinônimas, tá, pessoal? Quando eu falo andrógenos e androgênicos, são os hormônios ditos, né, hormônios masculinos, mas que as mulheres também têm, assim como também os homens também têm estrogênio, tá? Só que em menos concentração do que as mulheres. Então, são os sinais androgênicos que permitem aí que tenham a pilosidade, ou seja, né, o crescimento dos pelos. E esses sinais, eles aparecem em média 6 meses após o início do desenvolvimento mamário, mas isso não é absoluto, né? Então, a gente tem uma média, não quer dizer que seja assim para todo mundo, tá? Então, ela atinge aí, primeiramente, a região da pubis, depois ela vai, né, para o abdômen, vai se concentrando em outras áreas, né? Os pelos têm um papel muito importante de proteção, né, da genitália. Então, aí, muitas ginecologistas falam para as mulheres ter certos cuidados, né? Até mesmo com a questão da retirada dos pelos, porque, a princípio, a natureza é muito sábia, né? Como um sinal de proteção existem os pelos. É claro que também a gente também tem que se cuidar, né? De forma a manter a higiene da genitália. Mas os pelos, ele tem essas funções de proteção dos órgãos genitais. É por isso que eles estão lá, né? Eles não estão lá à toa. Então, a pilosidade adulta, então, ela é atingida, né? O que se espera em 2 anos, tá? Depois dessa maturação do desenvolvimento mamário. Mas isso tudo são, como eu sempre falo para vocês, uma média, tá? Tá passando o slide para vocês tranquilo aí? Já passou para o próximo? Já passou o Sinais próximo? androgênicos. Não, tá nesse. Tá? Ótimo. Uhum. Então, aí a gente tem, né, pessoal, alguns impulsos, né, dos hormônios acontecendo. O androgênio também é responsável pelo crescimento, né? Então, a gente tem os hormônios sobre os ossos, né? E aí a gente tem que no 2º ano é esperado um crescimento de 7,5 centímetros no 1º ano e mais 5,5 centímetros no 2º ano, tá? No ano em que o crescimento é máximo, o ganho de estatura atinge de 6 a 11 centímetros. Então, a gente tem esse hormônio associado, à altura, tá? Então, aí, em termos de observação, a gente consegue até ver. Existem muitas mulheres altas, né? Mas existem uma quantidade, digamos que maior de homens mais altos do que as mulheres, em média, né? E aí, segundo algumas pesquisas, isso está associado
aos homens terem uma quantidade de andrógenos, concentração de andrógenos maior do que das mulheres. Bom, e aí, né, com relação ao estrógeno, a gente tem, né, no plano fisiológico, as primeiras menstruações. Nós chamamos a primeira de menstruação de menarca. Já ouviram falar sobre essa palavra? Sim. Sim. Por que a gente usa essa palavra, né? A menarca, uma palavra efetivamente do senso comum. São as primeiras menstruações, a primeira menstruação. Geralmente essa primeira menstruação, ela é muito irregular, né? Eu falo com relação às meninas, vão me entender bem, com relação ao fluxo sanguíneo, com relação às primeiras menstruações, elas... A durabilidade do ciclo. Exato. Não é um ciclo, o ciclo ainda não está regular, né? Então, o ciclo... Até os episódios de cólica, eles são irregulares, não estão relacionados necessariamente ao período menstrual, né? As adolescentes em puberdade, elas têm cólicas também para ovular, Isso, né? Exatamente. Ia falar justamente isso. Então, há uma incidência maior de cólicas que podem cessar depois dos outros ciclos, ou continuar ou diminuir na sua dor e intensidade, né? A questão do dia fértil também, aqui na menarca, né? Ele vai ter alterações possíveis, porque ainda o ciclo está se organizando, né? Então, algumas meninas que, por exemplo, na primeira menarca têm uma menstruação de 7 dias, depois o ciclo pode se regularizar e ela ficar menstruando por 4 dias, por exemplo. Ou não, né? Ou pode haver distúrbios, irregularidade. Tem meninas que precisam de tratamento, tomam anticoncepcional. Sim, para justamente dar essa regularidade ao ciclo, né? Então, essas primeiras menstruações, né, elas ainda estão muito associadas com o que a gente disse de preparação do sistema reprodutor. Então, no plano fisiológico também, a primeira menstruação não marca um processo de, como eu posso dizer, completude para a vida adulta, né? E eu penso muito sobre isso em aspectos culturais para as meninas que em outros países se casam aí com 9, com 10, 12 anos, né? Com pessoas, com homens adultos que já tiveram outras experiências sexuais, inclusive, e talvez não uma criança ainda, na verdade, adolescente, mas... Elas vivem praticamente situação de estupro, né, professora? Vivem situação de estupro, porque esses homens maduros, eu não posso julgar porque eu não estou na relação sexual de nenhuma dessas situações, mas esses homens maduros, aparentemente, eles fazem parte de uma cultura em que a mulher e seus eventos fisiológicos são completamente ignorados, né? Sim. E isso é uma cultura, parte deles, né? E que a gente tem essas questões da cultura que a gente, em termos, né, precisamos respeitar, né? Mas que não deixamos de ver como um sofrimento a essas pessoas que vivenciam isso. É outra coisa também, olhando por outro aspecto também, porque assim, como é que um cara adulto, um homem adulto, 40, 30 e poucos anos, se relacionar com uma criança, casar nesses países que a cultura permite? Eu penso de uma maneira assim, para mim não deixa de não ser, apesar de cultural, mas é pedófilo, porque é uma criança. 10 anos, 12 anos. Vocês verem, não se enquadra, né? Só não se enquadra, mas assim, para minha cultura, para minha cabeça, eu considero, porque assim, entendeu? Aqui, e é uma coisa, por exemplo, no Bahia, sim, aqui no Brasil seria considerado crime, né? Mas as leis deles lá são diferentes da nossa, né? E o que eles
reivindicam é que cada país tem as suas leis vigentes, os seus direitos e deveres, e que E liberdade da sua cultura, né? Exato. Então, eles digamos assim, como eu posso falar para vocês, em termos de leis e direitos, eles se resguardam nesses aspectos, né? Então, assim, mas nós não deixamos de observar isso como algo que possa gerar extremamente dor e sofrimento para a pessoa. Professora, pensando nessa questão fisiológica, por exemplo, a cólica. A cólica nada mais é do que um ensaio de parto. Quem pariu sabe que cólica e dor de parto são semelhantes, né? Claro, não na mesma intensidade. É para expulsar todo o resíduo menstrual que o colo do útero preparou para receber um bebê, mas não é para expulsar um bebê. Então, não é na mesma proporção, mas é um ensaio. Ou seja, esse tipo de menina inserido nesse contexto social, né? O sofrimento é muito grande, porque ela não tem nem qualquer assistência, né, com relação a essa situação de toda essa turbulência fisiológica que acontece nessa fase. Algumas meninas só esperam, na Índia, por exemplo, tem casos de meninas que a mãe só espera a primeira menstruação para casar. A idade da menina casar é assim que acontece a primeira menstruação. Seja ela regulada ou não, seja ela normal ou não, a menina tem algum distúrbio ou não, menstruou a primeira vez, vai casar, é o sinal de que vai casar, então sem qualquer assistência, sem qualquer acompanhamento, e vai ter relação sexual, vai parir, porque, né, eles já fazem assim mesmo, já têm filhos para... É difícil a cultura de usar um anticoncepcional, de usar um... Até que muitas vezes é considerado um pecado ou um crime, né? Então, contra a vida. Já vai engravidar, então, assim, é muito difícil, né? É uma situação Olha muito o tanto de difícil. processo para alguém que está sendo uma adolescente, que está descobrindo o próprio corpo, né? E outra coisa, muitas vezes não tem um diálogo ou uma conversa de como que vai ser essa vida de casado, né? O que vai acontecer. Ela só aprende que tem que obedecer ao marido, respeitar o marido e fazer tudo do jeito que ele disser. Imagina, né? É de muita reflexão, né, para nós, porque entendemos que fazer tudo que obedecer ao marido, né? Mas se você tem um marido violento, então eu tenho que acatar qualquer tipo de violência que ele venha a fazer contra mim, né? E ainda acreditar que isso é correto porque ele é o meu marido e eu devo respeitá-lo. Professora, eu queria só, assim, é bárbaro a gente ficar imaginando a cultura indiana, né? E sem contar que eles também, os pais vendem as filhas, os filhos para o tráfico de sexo, né? Enfim, mas assim, eu queria trazer uma questão nossa aqui no país, que a gente está enfrentando, quem trabalha em escola pública, vê mais de perto essa realidade, a gente também está visualizando crianças, assim, pré-adolescentes, já iniciando a vida sexual, que também não deixa de ser uma queima, né, de etapas, uma ignorância em relação ao corpo que não está pronto, uma série de fatores. E aí a gente vê meninas engravidando, né? Eu tenho, assim, casos mais no vespertino, a gente vê meninas que estão na sala de aula que tem que sair para amamentar, as mães trazendo as crianças, os bebês, e, enfim, essa realidade é nossa, dos países subdesenvolvidos, e a gente não tem essa cultura que a Índia tem, mas a gente tem uma realidade que a gente está fechando os olhos para ela também, em função de muitas vezes a gente vê na mídia, nos meios de comunicação, cada vez mais se estimulando precocemente o sexo, essa liberdade que estão sendo apregoada do meu corpo, minhas regras, claro, tem algumas ressalvas em relação a isso, mas isso tem estimulado muito precocemente adolescentes a experimentarem a vida sexual, e a gente não tem conversado sobre isso, né? Principalmente as novelas de adolescentes que têm assim, estimulado abertamente a iniciativa sexual, a experimentar o sexo. E isso de uma forma irresponsável. A gente também vê nos meios de comunicações, enfim. Então, assim, é uma questão que a gente também precisa estar tratando, porque isso está ignorando essa etapa da vida, essa fase que precisa ser
tem toda uma questão fisiológica e que vai ter implicações futuras na vida desse sujeito. É uma liberdade que não está sendo amparada de instrução. Exatamente. E não está sendo amparada de limite e de realidade. Por exemplo, se todas essas crianças tivessem acesso à instrução devida, à medida que elas assistem e se iludem, tem muita menina iludida. Eu conheço muita menina iludida que fez sexo por ilusão, se decepcionou, enfrentou problemas fora da fase que ela achava que era o momento. Assim, primeiro, os pais não estão orientados a orientar. Não existe uma cultura de ir até o profissional, buscar ajuda para esse respeito. Aqui no Brasil é tudo muito na tora. Assim como a gente não lê manual para nada, a gente não usa apoio técnico para nada na vida da gente. Se disser assim, sentir uma coisa pode ser um câncer, corre e vai no hospital. Se disser assim, sentir uma coisa é meu coração, mas a mente ninguém cuida. Não existe essa cultura. Né? Assim, falta desenvolver aqui no nosso país, em outros países também, né, um senso de prevenção, né? As pessoas acham que devem buscar ajuda quando se tem um problema ou um conflito. Quando não dá mais para adiante, né? Ou enxergam o psicólogo como um bombeiro, né? Olha ali o bombeiro, vamos ali, né? O fogo já está alastrado, a gente vai lá, né? Então, assim, não tem essa cultura da prevenção, né? E o diálogo é algo que é fundamental. Então, quando a gente já falou isso lá no começo, né? Quando nós sabemos, nós temos o conhecimento prévio, mesmo que não vivenciamos ainda uma situação, nós nos sentimos muito mais confortáveis e muito menos ansiosos para lidar com uma situação nova, né? E até o índice da gente se sentir mal depois ou, né, ter uma sensação de ter se arrependido de determinadas situações que pode acontecer, mas é menor, né? Porque a gente já levantou pós e contras, a gente conversou com um profissional, a gente tirou nossas dúvidas e a gente vai analisar. É uma decisão mais trabalhada, né, professora? Exatamente, se é o momento ou não, né? Se o meu corpo está preparado para isso, se o meu psicológico está preparado para isso, porque muitas vezes meu corpo pode estar preparado, mas o meu psicológico não. Ou às vezes o meu psicológico está, mas meu corpo ainda não está, né? Então, tudo Professora, isso tem que ser analisado. Eu sei que o modelo agora é fisiológico, mas não tem como dissociar do aspecto social-cultural, né? Não. A gente tem uma sociedade, e aí vamos falar de Brasil, que é o que a gente está inserido, onde há uma apologia ao sexo livre e o indivíduo ele se sente dono do corpo e é dono do corpo e por isso ele deve agir do jeito que quer e nesse limite entre o dele e o do outro, isso não é percebido e isso não é respeitado, né? E aí quando a gente, às vezes, algumas pessoas fazem críticas às posturas religiosas e quando elas são extremistas, lógico, elas também estão passivas de crítica, mas há sempre uma proposta de respeito a si mesmo e ao próximo e isso traz um reflexo grande, principalmente dentro dessa temática da sexualidade, né? É lógico que não estou fazendo referência a uma postura extremista, radical e tirando o direito do outro a respeito do que ele é. Mas eu acredito e eu acho que até quando estivermos no modelo mais, eu talvez fale um pouco mais sobre isso, mas é importante destacar que o Brasil é um país que faz apologia a sexo livre. E como sexo livre, vem todos esses desdobramentos. Sim. Então, pessoal, algo que a gente precisa trabalhar, né? Mais uma vez, a questão da informação, né? E tenho visto até em algumas campanhas até de pastorais, muito interessantes, um posicionamento, né? Falando a respeito desses processos de transformação fisiológica, de sexualidade. É claro que, né, como o Wordley trouxe, a gente não pode ter nenhuma postura extremista, nem para um lado e nem para um outro. A gente tem que buscar uma reflexão, né? Respeitando também a autonomia do indivíduo, que isso é importante, né? Mas uma autonomia também baseada na informação. Mas ao menos oferecer uma decisão baseada em, né? Não
porque eu simplesmente Informação, vou de qualquer né? forma, mas eu vou porque né, estou segura Estou consciente, estou né? consciente, né? Isso, e inclusive a religião é uma estrutura social, né? Ela é também um grupo que deve levar o indivíduo a refletir e a pensar sobre todos os desdobramentos, né, que aquilo surge ou que pode Se trazer para o indivíduo. informar, né? Estar bem Lógico, informado, não preparado. dizer para ele que ele tem que caminhar por ali necessariamente, mas apontar para ele quais são os riscos. E, por exemplo, a estrutura religiosa, eu acho que nenhum de nós aqui há de negar, tem uma influência sobre a estrutura familiar. E é na estrutura familiar que a gente tem um espaço importante para refletir sobre isso. Então, por exemplo, eu considero que toda estrutura religiosa ela tem que ter relevância social. Ela não deve focar o indivíduo apenas como um aspecto espiritual. Então, se ela quer ter relevância social, ela tem que tratar desses temas, não pode fugir desse tema como se fosse algo demoníaco, profano ou sagrado, e que estivesse em uma outra dimensão, não a nossa, a ponto de levar a refletir. Então, acho que isso é importante, sim, que se tenha esse tipo de reflexão dentro Trazer das toda a estruturas informação religiosas. possível, orientação, esse tipo de coisa. Sim. Eu acho importante também. Então, assim, a estrutura social que a gente tem enquanto religiões, né? Elas têm, em sua maioria, né? A gente também não pode também generalizar, mas elas têm acompanhado e têm modificado muito das percepções que se tinha antigamente, né? Associados a algumas questões, né? Algumas bandeiras, enfim, né? Como, por exemplo, a questão do sexo só depois do casamento, embora seja um preceito de algumas das religiões, mas elas também têm mostrado uma opinião relevante com relação a como, né, se proteger, a questão da preparação para uma Da vida maturidade. Uma maturidade. Então, isso é algo que a gente, né, dentro das concepções religiosas, podemos sim aproveitar, né? O importante é ter esse senso crítico para refletir, né, e tomar as melhores decisões partindo da nossa autonomia, do respeito com o nosso corpo, né? Que isso sim é autonomia, respeito do nosso corpo, respeito à nossa maturação fisiológica e psicológica, né? Para que a gente também não possa tomar aí depois decisões das quais a gente venha se arrepender ou trazer consequências psicológicas e mais conflitos, né? E uma tendência mesmo até alguns tipos de psicopatologias. A entrada na vida sexual antes da pessoa se sentir preparada, por exemplo, uma forma brusca, pode fazer com que, inclusive, as pessoas possam ter problemas voltados à sexualidade, né? O exemplo que a gente falou, né, de pais que, por exemplo, levavam os filhos de qualquer forma para ter suas primeiras experiências sexual. Muitas vezes depois a próxima experiência sexual não vai ser boa, né? Ele pode ter dificuldades de ereção, assim como também as mulheres, né? Não tem quando vão, né? Numa situação de estupro, por exemplo, né? O quão é doloroso para aquela mulher, não precisa ser nem adolescente, mas ela não tem uma lubrificação necessária para o ato sexual. Vai ser muito doloroso. A tendência que ela possa ter um transtorno sexual, né, relacionado à dor, à dispareunia, é muito grande. Pode ser que aí nas próximas relações sexuais ela nunca consiga ter lubrificação e sempre vai ser doloroso. Nunca vai chegar a um orgasmo, por exemplo. Então, olha como a questão de uma preparação para o meio reprodutivo e sexual é importante, né? Bem, entender bem também como funciona essa questão dos hormônios, né? Sim. Como é que ela mexe com o corpo, ter conhecimento de que precisa ter a maturidade física e a maturidade emocional, né? Precisa Exato. dos dois para você ser bem sucedido na sua vida sexual, para você ser um adulto resolvido, né? Você precisa de informação, né? Essa informação, infelizmente, ela ainda é retida na maioria dos grupos sociais, né? Por exemplo, minha mãe me criou de um jeito
a falta que a informação que ela não deu fez, eu já procurei suprir com as minhas filhas, né? Uhum. Se faço certo, se faço errado, se faço na dose certa ou exagerado, isso eu não sei medir porque eu não posso julgar a mim mesma, né? Tem que ser quem está de fora vendo. Mas eu percebo, por exemplo, que eu tive alguns prejuízos porque saí para o mundo sozinha para estudar com 13 anos, no início da adolescência. E minha mãe não tinha condição de me passar as informações que eu precisava porque ela não recebeu essas informações. E o tabu da época dela é que com filhos não se fala de sexo, com filhos não se fala de menstruação. Eu tive esse tipo de criação. E aí com filhos não se fala de homem, por exemplo, não se fala de relacionamento, de tipo de pessoa, de como são os seres humanos. E eu saí para estudar mundo afora. E aqui na época não tinha muito recurso, a gente tinha que fazer coisa melhor fora daqui. Então, a gente foi. Eu pego o que me prejudicou e tento não deixar faltar. Quando elas tiverem os filhos delas, se elas tiverem, elas já vão ter uma gama de informação muito maior. Mas se elas tiverem a cultura de repassar toda a informação que conhecem e a consciência de que é só a informação que faz a pessoa andar pelo melhor caminho, é só o conhecimento que leva às melhores escolhas. Então, se elas tiverem essa cultura, certamente, sejam mais ou menos informações que elas têm quando elas forem ter os filhos, elas vão repassar. Ou seja, se começar um hábito, né? Se você desenvolver uma cultura de ter foco na informação, foco na educação, você vai conseguir desenvolver uma sociedade melhor. É assim que eu acredito. Sim. Especialmente nesse aspecto da violação do corpo. Meu corpo, minhas regras. Mas, às vezes, por falta de conhecimento, você viola suas regras e viola o seu corpo, né? Não é só autonomia, ser dono de si, responder por si. É a falta de informação também. Você precisa ter informação para fazer com que seu corpo e suas regras sejam a sua melhor escolha. E não se arrependa disso depois. E eu acho que isso tinha que acontecer na fase da adolescência. Talvez políticas públicas que orientassem pais, que colocassem profissionais de psicologia no contexto social, nesse sentido, da informação de escola de pais, por exemplo, com relação às escolas dos meninos, onde os meninos fossem orientados, os pais fossem orientados, e que a psicologia ajudasse a interação entre pai e filho, se fosse uma família que isso não é costume de acontecer, passasse a treinar aquele diálogo, aquela convivência na base da conversação, na base da informação, e procurar também se orientar, né? Tem pais que mandam os filhos para a escola, mas não tiveram oportunidade. Então, seria uma orientação para esses pais, uma orientação para esses filhos, ajudar a integração do relacionamento deles. Eu acho que se houvesse política pública, onde um profissional de psicologia fosse inserido num contexto desse, talvez a puberdade, a adolescência, causasse menos transtornos emocionais. Seria, no meu visto, uma medida preventiva, né? Sim. Uma medida preventiva. Isso tudo que você falou é muito importante, Paula, porque, assim, nós temos, né, uma inicial aí, e a psicologia do adolescente conversa muito com psicologia social, né? Nós temos no CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Atenção Social, um trabalho voltado aí para crianças e adolescentes em contexto de vulnerabilidade. E a gente entende vulnerabilidade como qualquer conflito, né, que essa pessoa possa estar vivenciando com ela ou com outros grupos. Mas ainda são políticas que são pequenininhas, né, acontecem nos centros. Então, precisa expandir mais essas políticas públicas mesmo. A gente só tem mudanças, né, no contexto social, quebra de práticas culturais, com quebra de paradigmas, né? Alguém precisa quebrar esse paradigma, né, para que a prática cultural seja transformada, seja modificada. E a gente só consegue quebrar um paradigma quando o conhecimento é discernido, ele é compartilhado. Professora, desculpa. Que aconteça. Desculpa, eu falo demais, mas a escola da minha filha, por exemplo, eles estão precisando tratar de assuntos como pessoas que se cortam. Está tendo um índice muito grande de alunos que se cortam,
entendeu? Vão no banheiro e se cortam. O que acontece? A diretora fica desesperada, pedindo para a gente arrumar lá na igreja onde eu frequento, tem alguns psicólogos, tem muita gente nessa área. Então, pedindo para arrumar um psicólogo que vá lá fazer um serviço voluntário de orientar os adolescentes, dar uma palestra para os adolescentes. Ou seja, não existe um programa de políticas públicas que pense isso, né? Que coloque esse profissional inserido no contexto onde ele é necessário. Aí depois pede de novo um voluntário para ir conversar com os pais, para falar da interação entre pais e filhos, porque nessa fase o diálogo é muito difícil, né? O adolescente torna o diálogo muito difícil, às vezes o pai não tem sabedoria para ultrapassar essa barreira que é criada. Então, assim, ficar pedindo voluntariado. Acontece, eu estou vivendo isso na escola. Agora não, que teve Covid, né? Ela está quase 1 ano sem aula. Mas o último ano que teve foi assim, foi o ano todinho a gente pedindo um voluntário e outro para dar uma palestra por causa dos índices de problemas, de conflitos emocionais dos adolescentes, de transtornos vindo a ser evidenciados dentro da escola. Depressão, ansiedade, até tentativa de suicídio. Então, vivi atrás disso, né? E eu acho que isso é uma defasagem no nosso país. A gente está numa profissão que a gente pode estar inserido em qualquer contexto social para minimizar impactos, né? Mas e falta o reconhecimento da nossa profissão. Falta isso. E falta também o discernimento dos governantes, né? Exatamente. Para entender que isso precisa sair de um contexto também voluntário e para ser um contexto necessário de trabalho, né? De profissionais, de ter profissionais nessas instituições, de ter psicólogos, não uma vez ou outra, né? Mas ter ali este profissional, né? A gente já está lutando para ser uma lei ter psicólogos nas escolas. Imagine um dos lugares que tem mais conflitos de grupos sociais na adolescência, se não a escola, né? As diferenças de um adolescente para com o outro e como que eles lidam com esses grupos sociais. Fora as outras questões que eles têm em casa de problemas familiares, né? Problemas com relação à percepção do próprio corpo e transformação do corpo. Então, é fundamental. E processos de aprendizagem também na própria escola, que acabam muitas vezes sendo prejudicados por outros processos de outros conflitos vivenciados e atrapalham na aprendizagem. Então, a gente precisa, sim, de mais políticas públicas, né? De mais reconhecimento do nosso trabalho, de tudo bem, ótimo a gente fazer, né? Trabalho voluntário, eu acho que é fundamental a gente ter essa perspectiva do social, mas necessita que muitas vezes esse voluntariado a gente não consegue fazer com uma frequência, porque, né, no fim a gente também precisa pagar as contas e a gente tem outros trabalhos, então isso precisa ser uma atividade laboral, isso precisa ser um trabalho, né, com reconhecimento para nós de ser necessário estarmos lá, e isso também, né, incluindo também esse reconhecimento monetário, para que a gente também, né, possa ser valorizado nesse aspecto, né, e estar lá de modo frequente. Eu acredito que o voluntário seja muito importante, mas que também necessita desse trabalho enquanto uma atividade laboral frequente, né, que em contexto de voluntário, muitas vezes a gente não consegue por conta disso. Então, eu acho que isso é fundamental também. Um profissional, quando se voluntaria para fazer um serviço social, ele o faz em suas horas vagas, normalmente, né? Sim. E vou pegar o exemplo citado pela Paula aí. Claro que eu sei que é um problema estrutural. É uma escola que tem problema de automutilação, que é um caso gravíssimo, né? Gravíssimo. E ele quer tratar o expediente adotado voluntariado. Eu acho que chega a ser até patética, né? Claro que eu sei que tem um problema estrutural, o governo e etc, etc. Então, eu acho que realmente... Os outros profissionais vendo esse sofrimento buscam realmente, né? Não Exato. tirar a visão de quem busca, porque realmente é desesperador, né? E aí você tem essa impossibilidade de fazer um trabalho um pouco mais, uma análise um pouco mais aprofundada,
a análise dos casos, o estudo e encaminhamentos, um profissional voluntário, por mais boa vontade que ele tenha e por mais que o coração seja do tamanho do mundo, ele não vai dar conta de uma demanda dessa. Então, é seríssimo o problema. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente tem aí né, assim, o CRP, por exemplo, né, fez alguns debates aí de um modo um pouco mais incisivo para que a gente tenha como lei psicólogos nas escolas. Precisamos de psicólogos em outras áreas também que não tem, mas as escolas eu acho que é fundamental, né? Porque a gente tem vários conflitos acontecendo dentro das instituições escolares e é um lugar que a gente pode chegar até esses adolescentes, né? Precisa-se de outros lugares também. Bom, gente, eu vou parar hoje por aqui, tá? Para a gente continuar falando um pouco sobre o modelo. Então, na próxima aula a gente fala sobre o modelo fisiológico. Na outra aula estava prevista para sociológico e cognitivo, eu acho, tenho que olhar lá no cronograma, mas a gente vai indo conforme a gente for dando conta do conteúdo, tá? Para não ficar muito também, muita informação para vocês absorverem também o que a gente já falou, tá? Então, aí na próxima aula eu concluo, já estamos quase terminando esse slide, então eu consigo concluir ele e consigo ir para as outras temáticas. A gente vê se consegue finalizar as outras temáticas, senão a gente vai andando aí conforme a gente for dando conta, tá? Certinho? Beleza. Professora, sobre os slides da aula de ontem, já estão no AVEF? Então, eu mandei uma mensagem lá para o pessoal do TI, mas eles ainda não me responderam, né? Depois eu quero que vocês verifiquem para mim se vocês estão visualizando os conteúdos de lá, tá? Dá um ok lá para mim se vocês estão visualizando. Eu vou ver. De ontem tem o slide, tem o artigo. A única coisa que, pelo menos aqui, tá? Para mim, que eu não consegui acessar, assim como o Lucas também confirmou, foi a aula gravada. Pronto. Mas o slide e o artigo que foi postado posteriormente, a gente já teve acesso, inclusive eu consegui fazer download. Certinho. Então, eu vou verificar se eu já postei para vocês essa aula de PowerPoint. Se eu não postei, eu já posto. E verifico para vocês a questão das aulas gravadas, se tem alguma questão de permissão. E aí, depois eu, quando fizer isso, vejo com vocês se vocês estão conseguindo acessar. Tá bom? Professora, a colega falou ontem da proposta da senhora começar a aula mais cedo, se a senhora quiser, para poder dar conta do conteúdo. Não, ela falou com a gente no grupo, para a gente conversar com a senhora. Se a senhora quiser usar a partir do horário de 9 horas, por exemplo. Então, pessoal, eu queria ver isso com vocês, que eu deixei o horário das 10, porque os nossos dias de aulas, né, que nós temos aqui, eu estou trabalhando em casa, e aí tem um pouco de barulho a mais de pessoas aqui circundando. Por isso que eu coloquei esse horário aí das 10 para vocês, né? A gente pode começar, então, assim, 9h30, que é o horário que o pessoal já está saindo daqui, e aí eu não tenho muito barulho, né? Porque acaba interferindo aqui nas aulas, tá? Então, que eu posso fazer essa meia hora, assim, né? Mas também passar de 2 horas, eu acho que fica muito cansativo para vocês no modo remoto, né? Então, da absorção de informações. Então, pensando nisso, eu acho melhor deixar às 10 mesmo, porque fica das 10 às 12, a gente deixa nesse horário, e não fica muita informação. Eu deixei até um espaço livre lá no modelo no modelo cognitivo e sociológico, que são assuntos relativamente curtos, não são tão longos assim, que dá para a gente seguir o cronograma sem se perder, tá? Mas aí, qualquer coisa que acontecer, a gente conversa e resolve, tá bom? Tá bom. Então tá, pessoal. Bom almoço para vocês. Tchau, tchau. Bom descanso. Até a semana que vem, então. Até mais. Bom almoço. Até mais.